Como de costume, nosso saudoso e velho bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Hoje é um vídeo difícil, digamos assim, por ter chegado na construção desse material. Quebrei a cabeça um pouco, senti medo, mas criei coragem e vim. Então, vamos ao que interessa. Eu tenho cobrado, quando eu montei o canal e todas essas redes sociais profissionais, eu falei assim, gente, eu vou levar isso com muita seriedade, eu vou, e muitas das vezes, me comportar como se eu tivesse milhões de seguidores e quando eu tinha 100 seguidores. Porque o importante para mim não é a quantidade, mas sim o que eu tento trazer de reflexão para esses momentos nossos, para essa troca, e acaba que a gente tem desenvolvido uma relação muito bacana, né? Tanto nas redes sociais como no canal do YouTube. E aí, dentro desse compromisso, eu tenho cobrado muito de alguns perfis que eu sigo, principalmente de pessoas que têm mais visibilidade, eu tenho cobrado muito deles um posicionamento político. E porque o nosso momento ele é delicado, o nosso momento ele passa por uma situação que requer muito cuidado. E aí eu cobrando desse pessoal, e alguns comentários eu fui lá e questionei, falei, e aí, qual, né, tá de que lado? E aí eu parei para pensar, mas e eu? De que lado que eu tô? Pensando nisso, de que lado que eu tô, pra mim, a minha construção, ela é muito clara, né? Mas e pra vocês, né? E aí foi nesse compromisso, nesse diálogo que eu gosto, através de algumas provocações, pessoas que mandaram ou WhatsApp ou no Instagram, e aí, Vinícius, né? Vamos conversar um pouco? O que você tá pensando a respeito da política? E aí, antes de qualquer coisa, o que eu queria deixar claro? O meu trabalho e o meu posicionamento, a minha construção, ela se faz sempre pautada numa construção política. Afinal de contas, eu trabalho com direitos humanos, eu trabalho com criança e adolescente transgênero, eu trabalho com adultos transgêneros, eu trabalho com a população LGBT, eu trabalho com a defesa das minorias, eu trabalho com a proteção integral da criança e do adolescente, eu trabalho com a luta, somando na força da luta feminista, eu trabalho na igualdade racial, no combate ao racismo, ao machismo, à LGBTfobia. Então o meu posicionamento, o meu trabalho, ele é sempre político em qualquer situação. Ele não é necessariamente partidário. Então não é sempre que eu estou falando de política partidária. Mas política, a minha atuação, a minha ação, o meu posicionamento, os meus atendimentos, a minha existência, seja na escola, seja na clínica, ela é política. E aí o que eu pensei? E aí dentro das conversas que eu tive com algumas pessoas, eu pensei assim, eu preciso trazer alguma coisa para essas pessoas que estão aqui, que acreditam no meu trabalho, que confiam nas coisas, nas besteiradas que eu falo aqui. E aí eu pensei, então eu acho que a gente precisa começar por ordem, né? Eu falo de Brasília, então tenho pessoas que me acompanham de diversos lugares, mas estando em Brasília, o primeiro ponto que eu queria destacar é a respeito da importância da gente pensar sobre o cenário dos deputados distritais, diferente dos outros estados, né, que tem deputados estaduais, aqui a gente tem deputados distritais. E aí, nesse momento, eu assumo meu compromisso fiel e indiscutível a respeito da reeleição do deputado Fábio Félix. Já esteve aqui com a gente numa live, numa roda de conversa que a gente fez no Santo Cristo, um profissional extremamente compromissado com a sua luta e com o seu mandato. Né? Fábio Félix é um assistente social, completamente defensor dos direitos humanos, é um homem preto, gay, que estudou na universidade pública e aí assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos, foi um dos relatores na CPI do feminicídio, fora diversas outras. E aí, dentro dessas falas que eu acompanho do Fábio, uma que me chamou muito a atenção na roda de conversa que a gente teve, foi que na primeira eleição dele, depois de ter sido candidato outras vezes, ele foi questionado assim, mas você vai trabalhar só pelos LGBTs. E aí ele mostrou no mandato dele que não, que LGBT sabe falar de economia, que LGBT sabe falar de orçamento, sabe falar de SUS, sabe falar de projetos de lei, sabe falar de milhões de coisas, porque isso perpassa a nossa vida. Então ser LGBT não é só apoiar e defender e ajudar na construção de uma parada de visibilidade LGBT, é isso também, mas o mandato do Fábio ele pôde trazer isso. Deixo aqui a rede social do Fábio Félix, então fique à vontade, conheça as propostas dele, para além não só também de uma LGBT, um assistente social, um homem preto,
um defensor dos direitos humanos. Deixo aqui esse convite para vocês. Conheçam as propostas do Fábio Félix. Outro grande público que a gente tem de seguidores é de onde eu vim, Patos de Minas. E aí eu também deixo também como convite para que vocês possam conhecer Isaías Martins. Isaías foi vereador lá na minha cidade, lá em Patos de Minas. Foi a primeira travesti, como ela se apresenta, vereadora na cidade, numa cidade completamente conservadora. Isaías fez um mandato de muita garra, de muito enfrentamento, e mostrou também, assim como o Fábio aqui na questão distrital, mostrou que a defesa e que o trabalho de uma vereadora, ela não é só para a causa LGBT. Isaías fez muito por Patos de Minas e coloca seu nome como candidata a deputada estadual por Minas Gerais. Vou deixar também aqui as redes. Tem uma entrevista com Isaías feita assim no auge da pandemia, que foi muito interessante conversar um pouquinho com ela, saber um pouco das suas propostas, das suas vivências, de como era ser uma trans dentro de uma casa parlamentar no interior de Minas Gerais. Então, uma grande amiga também que eu deixo aqui como recomendação para que vocês conheçam as propostas. O cenário federal, também as eleições, né, para deputados federais aqui em Brasília, eu trago 3 opções. Eu trago a primeira opção, Dani Sanches, que foi uma colega de especialização, mulher preta, favelada, sapatão, macumbeira, e é assim como ela se apresenta, uma amiga do coração, assim, de um coração imenso, uma pessoa maravilhosa, incrível, que eu conheço pessoalmente e profissionalmente. Dani vem fazendo sua trajetória também dentro das políticas públicas. Dani fez uma formação em Cuba e aí fez essa especialização aqui que a gente estudou juntos na UNB. Então, uma grande parceira, uma grande amiga, uma possibilidade. Outro ponto que eu gosto de trazer, outra pessoa que eu gostaria de trazer também aqui, não menos importante, Ruth Venceremos, que é uma drag do MST, militante, incrível, uma mulher maravilhosa, um homem maravilhoso, mas aqui a gente vai tratar ela pelo nome drag. E aí eu também deixo como possibilidade de votos para que vocês conheçam as propostas da Ruth Venceremos. Eu tenho acompanhado também um pouco da campanha dela e tenho visto uma crescente enorme, uma campanha assim muito ascendente, que seria, eu acho que o DF merecia ter uma representante também assim, ocupando as cadeiras, né, que a gente tem dentro do cenário federal. E aí também trago Érica Cocai. É uma parlamentar já eleita, que já vem traçando sua trajetória política no cenário federal também há muito tempo, psicóloga, extremamente militante sobre os direitos humanos. Talvez o meu contato com direitos humanos, ele começou perpassando ali, conhecendo a figura da Érica Cocai, assim como logo que eu cheguei em Brasília, eu pude conhecer o trabalho dela, assim como de Maria do Rosário, na implementação do Disque 100. Então é uma grande parlamentar que vem desenvolvendo um trabalho muito importante no cenário federal, e aí trago também como possibilidade de voto para vocês. Senadora, o contexto do DF, ele é muito delicado, muito. A gente tem de um lado uma pessoa que fala que meninos vestem azul e meninas vestem rosa, como candidata ao Senado. Do outro lado a gente tem uma... Nossa, como que eu definiria essa pessoa? Esposa de um político que dispensa comentários. E aí a gente tem a candidata que eu trago como grande possibilidade, que é a Rosilene. Rosilene é professora, mulher, foi presidente do Simpro. Foi onde eu a conheci, por trabalhar na Secretaria de Educação. É uma pessoa muito solícita, muito aberta. Tem um telefone pessoal de Rosilene, que quando eu precisei de tirar dúvidas a respeito do sindicato, quando ela estava à frente do sindicato, foi sempre muito, muito aberta. Então eu trago também as possibilidades da Rose. Seria um momento importante, é uma vaga que a gente tem aqui, e seria fundamental a gente levar essa cadeira, dar esse lugar para Rosilene, para que a gente tenha... Rose, né? É estranho falar Rosilene, mas trago esse nome para que vocês possam conhecer as propostas dela. E aí, governador do Distrito Federal, vou restringir apenas aqui ao DF. Governador é um ponto delicado também. A gente vem de 4 anos de um desmonte muito grande, seja na educação, seja na saúde, seja na política de assistência social. E me assusta ver ele bem nas pesquisas, porque
Ele é um governador bem populista, que faz obras no final de mandato, para que o eleitor fique preso nasquelas obras, que, nossa, se ele não se reeleger, essa obra aqui vai ficar embargada, vai ficar interditada, né? E aí eu trago duas opções. É um momento muito delicado também. A primeira opção que eu trago é o Leandro Graz, que foi deputado distrital, ele vem pelo Partido Verde, uma aliança com o PT, tem crescido muito nas campanhas. E trago também a Queca. A Queca, o voto na Queca é aquele voto do coração, é aquele voto da esperança, que você fala assim, se existe uma pessoa pronta para assumir esse lugar, chama-se Queca. Eu tive o prazer de ser convidado para compor o plano de governo da Queca na parte da educação. Foi uma construção democrática, foi uma construção linda, feita por inúmeras mãos. Mais de 90 pessoas participou da construção do plano de governo da Queca. É uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer recentemente também. Mulher, preta, bissexual, macumbeira, assistente social, atualmente como conselheira tutelar. Dispenso demais comentários, porque a nossa relação ela se entrelaça o profissional com o pessoal pela admiração que eu tenho por essa mulher. Deixo essas duas opções de voto. E é isso. Próximo. E aí, meu povo, a gente chega naquele momento mais esperado. Preciso colocar o meu boné, assumir a minha militância um pouco mais, porque falar de Lula nesse contexto é falar, de certa forma, de uma esperança, né? Eu acho que se tem um ponto positivo que a gente pode falar desse atual governo, se é que tem, né? É falar que ele, e isso eu conversei essa semana com a colega, é falar que hoje o atual projeto de governo, desse que está aí no poder, ele tirou as pessoas do armário. Hoje a gente sabe muito bem quem são as pessoas homofóbicas, a gente sabe muito bem quem são os racistas, a gente sabe muito bem quem são as pessoas que não defendem os direitos humanos, que acha que bandido bom é bandido morto. Então esse foi o ponto positivo desse atual governo. E aí eu trago como possibilidade o voto no Lula, acreditando que dentro do atual cenário é a opção real e concreta que se tem. Deixo as redes sociais também do Lula para que vocês possam conhecer as propostas. Cuidado com fake news, duvide, questione, não acredite em tudo aquilo que venha de informação muito rápida, muito fácil, muito ligeira. E é isso, até dia 2 de outubro é o nosso momento de exercer a nossa cidadania e somos capazes de mudar, sim. E esse questionamento veio de uma seguidora. Ah, mas é só o meu voto, é só um voto, isso não vai fazer a diferença. Faz toda a diferença, porque se a gente silencia, a gente é conivente com quem está no poder. Então, talvez seja isso também um pouco do meu posicionamento aqui. Até mais, até o próximo. Demorou para sair vídeo, mas veio.